Um homem jovem, bonito e poderoso jurou nunca mais amar depois de perder a esposa. Mas não imaginava que a vida ainda lhe reservava uma história capaz de mudar tudo. Esta é uma história fictícia criada para entretenimento. Mas se você gosta de romances intensos, cheios de emoção e com finais felizes, já se inscreve no canal e acompanha até o fim, porque o que começa com dor nessa fazenda do interior de Minas Gerais pode terminar da forma mais inesperada. Augusto Valença tinha 35 anos e era conhecido em toda a região, não apenas como o dono de uma das fazendas mais prósperas da cidade, mas como um verdadeiro galã reservado, daqueles que chamam atenção mesmo quando tentam passar despercebidos, com postura firme, olhar intenso e um silêncio que intrigava quem o observava de longe. Apesar da juventude e da beleza que despertavam comentários discretos entre as mulheres da cidade, Augusto se mantinha distante de qualquer aproximação, como se tivesse fechado a porta do próprio coração no dia em que enterrou a esposa, uma perda que transformou completamente sua maneira de viver e impôs àquela casa grande um clima de respeito quase solene. Na fazenda, tudo seguia regras claras, horários rígidos e um silêncio cuidadoso, não por medo, mas por compreensão, pois os funcionários sabiam que ali morava um homem marcado pela dor, alguém que amou intensamente e decidiu nunca mais se permitir sentir o mesmo, preservando quartos, objetos e lembranças como se o tempo tivesse parado. Antes da tragédia, Augusto era conhecido pelo sorriso fácil, pelo jeito confiante e pelo orgulho que sentia da mulher com quem construiu sua vida naquele mesmo chão. Mas a morte repentina dela o transformou em um homem contido, de poucas palavras e gestos calculados. Alguém que caminhava pela fazenda como se estivesse sempre em alerta, evitando qualquer situação que pudesse despertar sentimentos que ele acreditava não suportar novamente. Respeitado pelos funcionários antigos e observado à distância pelas pessoas da cidade, Augusto seguia seus dias entre cavalgadas solitárias, decisões rápidas e noites longas demais, absolutamente convencido de que o amor era um capítulo encerrado, sem imaginar que o destino, silencioso e paciente, já preparava a chegada de alguém capaz de desafiar não apenas as regras daquela casa, mas a promessa que ele fez a si mesmo de nunca mais se apaixonar. Os dias na fazenda Valença começavam antes mesmo do sol despontar por trás das montanhas, e Augusto já estava de pé quando os primeiros sons do curral cortavam o silêncio da madrugada, caminhando com passos firmes entre a casa grande e os pastos, sempre impecavelmente vestido, chapéu bem colocado, postura de quem comandava não apenas terras, mas pessoas e destinos. Os funcionários o respeitavam profundamente, não apenas por ser o patrão, mas porque ele conhecia cada detalhe da propriedade, cada cerca, cada animal, cada dificuldade enfrentada ali. E ainda assim, mantinha uma distância calculada, conversas curtas, ordens diretas e nenhum espaço para intimidade, como se qualquer aproximação pudesse ameaçar o controle que ele lutava tanto para manter naquela casa. As refeições eram silenciosas, servidas sempre no mesmo horário, na grande mesa de madeira onde sobravam cadeiras vazias e memórias que ninguém ousava mencionar. E a governanta, Dona Alzira, uma mulher de idade avançada que ajudara a criá-lo desde menino,
era uma das poucas pessoas autorizadas a circular livremente pelos corredores, embora até ela percebesse que existia um limite invisível que não podia ser ultrapassado. Augusto evitava entrar no antigo quarto do casal, mantido quase intocado desde a morte da esposa, e quando precisava passar pelo corredor onde ele ficava, fazia isso rapidamente, como quem teme olhar para algo que ainda dói demais, preferindo refugiar-se no escritório, um ambiente fechado com móveis escuros, livros antigos e papéis organizados com rigor excessivo, onde ele passava horas resolvendo assuntos da fazenda ou simplesmente encarando o nada. Apesar da aparência jovem e da beleza que continuava chamando atenção na cidade, Augusto recusava convites, evitava festas, missas sociais e qualquer situação que pudesse resultar em comentários ou tentativas de aproximação, alimentando a fama de homem inacessível, frio e impossível de ser conquistado, ainda que muitos soubessem que por trás daquela postura rígida existia uma dor mal resolvida. Foi numa dessas manhãs comuns, aparentemente iguais a todas as outras, que uma conversa inesperada começou a mudar, ainda que de forma discreta, o rumo daquela rotina, quando Dona Alzira comentou, enquanto organizava a cozinha, sobre a necessidade urgente de alguém para ajudar em determinadas tarefas da casa e da fazenda. Alguém de confiança, já que os tempos estavam mudando e nem todos os antigos funcionários conseguiam mais dar conta de tudo. Augusto ouviu em silêncio, sem demonstrar interesse, mas aquela simples observação plantou uma semente invisível em sua mente, pois ele sabia que a fazenda estava grande demais para ser administrada apenas da forma rígida que sempre conheceu, embora resistisse à ideia de permitir a entrada de alguém novo em um espaço tão marcado pelo passado. Ainda assim, o destino parecia ignorar suas resistências, porque, longe dali, uma mulher carregando suas próprias perdas e necessidades começava a trilhar um caminho que, sem que nenhum dos dois soubesse, acabaria levando diretamente aos portões da Fazenda Valença, pronta para desafiar, com delicadeza e firmeza, o silêncio e a amargura de um homem que acreditava já ter vivido tudo o que o amor poderia oferecer. Enquanto a Fazenda Valença seguia sua rotina rígida e silenciosa, a alguns quilômetros dali, na pequena cidade próxima, Helena Duarte enfrentava dias que pareciam cada vez mais apertados, como se a vida estivesse lentamente fechando portas diante dela. Uma mulher jovem, de 28 anos, dona de uma beleza discreta e elegante, daquelas que não gritam, mas permanecem na memória, com cabelos escuros, sempre presos de forma simples e um olhar firme que denunciava alguém acostumada a engolir o choro e seguir em frente. Filha de uma costureira já falecida e de um pai que partira cedo demais, Helena aprendera desde nova a se virar sozinha, trabalhando como professora substituta e ajudando onde fosse possível. Mas uma sequência de dificuldades financeiras, somada à perda recente do emprego, a colocou diante de uma decisão difícil: aceitar qualquer oportunidade honesta que lhe permitisse recomeçar, mesmo que isso significasse deixar para trás o pouco que ainda tinha. Era conhecida na cidade como uma mulher reservada, educada e correta. Alguém que nunca se envolvera em escândalos e que carregava consigo um passado marcado por um noivado desfeito, não por falta de amor, mas por circunstâncias que a vida impôs, deixando nela uma cicatriz silenciosa
e uma desconfiança natural em relação a promessas fáceis. Quando Dona Alzira apareceu certa tarde, na casa onde Helena morava de favor, recomendada por uma conhecida em comum, trazendo a proposta de trabalho na Fazenda Valença, o coração de Helena bateu mais forte, não por empolgação, mas por necessidade, pois sabia da fama do lugar, das regras rígidas e do patrão difícil, mas também enxergava ali uma chance real de estabilidade. A conversa foi breve, direta e sem rodeios, do jeito que Helena estava acostumada a lidar com a vida. E ao ouvir que se tratava de ajudar na organização da casa, acompanhar algumas tarefas administrativas simples e auxiliar no que fosse preciso, ela aceitou quase de imediato, mesmo sentindo um aperto estranho no peito, como se estivesse prestes a atravessar um limite invisível. Na manhã marcada para sua chegada, Helena seguiu de ônibus pela estrada de terra, observando a paisagem mudar aos poucos, os morros se abrirem, os pastos se alongarem e a sensação de que estava deixando uma fase inteira para trás crescer dentro dela. Sem imaginar que aquele caminho a levaria diretamente ao centro da vida de um homem que havia se fechado para o mundo. Ao descer diante dos portões imponentes da Fazenda Valença, Helena respirou fundo, ajeitou a bolsa simples no ombro e caminhou com passos firmes, determinada a cumprir seu papel, com dignidade e discrição. Sem saber que naquele exato momento, Augusto Valença observava de longe a movimentação incomum no pátio, sentindo uma inquietação estranha, daquelas que não se explicam, como se algo estivesse prestes a sair do controle que ele tanto prezava. Augusto não costumava se envolver diretamente com a chegada de novos funcionários, mas naquele dia algo o fez permanecer à distância, observando Helena atravessar o pátio com passos contidos, postura ereta e um ar de respeito que imediatamente chamou sua atenção, não pela beleza em si, embora ela fosse evidente, mas pela forma como ela parecia consciente do espaço que ocupava, sem pressa, sem ousadia, apenas firmeza. Quando Dona Alzira a apresentou formalmente, Augusto limitou-se a um cumprimento breve, o olhar sério cruzando o dela por poucos segundos, tempo suficiente para que ambos sentissem uma estranha tensão no ar, não de atração declarada, mas de reconhecimento silencioso, como se duas histórias marcadas por perdas se encontrassem sem precisar de palavras. Ele explicou as regras da casa de maneira direta, deixando claro que ali não havia espaço para atrasos, curiosidades excessivas ou intimidades. E Helena ouviu tudo em silêncio, assentindo com a cabeça, sem demonstrar surpresa ou medo, apenas aceitação, o que de alguma forma incomodou Augusto, acostumado a ver nas pessoas reações mais visíveis diante de sua postura rígida. Nos primeiros dias, Helena se manteve discreta, organizando armários, auxiliando na rotina da casa e ajudando Dona Alzira, sem fazer perguntas desnecessárias, observando atentamente os costumes da fazenda, os horários silenciosos, o modo respeitoso como os funcionários se dirigiam ao patrão e a forma como Augusto parecia sempre presente e distante ao mesmo tempo. Em alguns momentos, eles se cruzavam pelos corredores ou no quintal, trocando apenas um aceno formal. Mas bastava um olhar rápido para que Helena percebesse o peso que ele carregava e para que Augusto sentisse uma perturbação incômoda
como se a presença dela quebrasse a harmonia dura que ele havia imposto à própria vida. Ele evitava permanecer muito tempo nos mesmos ambientes que ela. Mudava horários, antecipava compromissos e se refugiava no escritório sempre que podia, não por desprezo, mas por medo, um sentimento que ele não admitia nem para si mesmo, temendo que qualquer proximidade pudesse reabrir feridas que jamais cicatrizaram. Ainda assim, pequenos momentos começaram a se acumular, como conversas rápidas sobre a rotina da casa, comentários neutros sobre o clima ou sobre a colheita, nada que pudesse ser chamado de intimidade, mas o suficiente para criar uma presença constante, discreta e impossível de ignorar. Helena, por sua vez, sentia a frieza de Augusto, mas não a interpretava como grosseria, e sim como defesa, algo que ela reconhecia bem. E mesmo começando a nutrir uma curiosidade silenciosa sobre aquele homem jovem e tão marcado pelo passado, mantinha-se firme em sua decisão de não ultrapassar limites, sem saber que, aos poucos, sua simples existência naquela fazenda começava a desafiar as regras invisíveis que Augusto jurou nunca mais quebrar. Com o passar das semanas, a presença de Helena passou a fazer parte da rotina da fazenda de um jeito quase imperceptível, como se sempre tivesse estado ali. E isso era justamente o que mais incomodava Augusto, pois ele percebia pequenas mudanças que não conseguia controlar. O café que parecia mais quente nas manhãs, a casa menos silenciosa mesmo quando ninguém falava, a sensação estranha de não estar completamente sozinho. Ele continuava mantendo distância, limitando-se a conversas necessárias, mas não conseguia evitar notar a forma cuidadosa como Helena lidava com tudo: o respeito pelos empregados mais antigos, a atenção com os detalhes da casa e a maneira como ela parecia compreender o peso daquele lugar sem precisar que ninguém explicasse. Em uma tarde abafada, quando uma chuva repentina obrigou todos a se recolherem mais cedo, Augusto encontrou Helena organizando alguns papéis antigos no escritório, tarefa que ele mesmo havia autorizado sem pensar muito. E ao vê-la ali, em um espaço que ele considerava quase sagrado, sentiu um incômodo imediato, mas também algo inesperado, uma calma estranha, como se aquela presença não fosse uma invasão, e sim um encaixe silencioso. A conversa entre os dois foi breve, sobre documentos da fazenda e registros antigos. Mas, por alguns minutos, Augusto se pegou falando mais do que o habitual, explicando detalhes da propriedade, mencionando decisões tomadas no passado e interrompendo-se de repente, como se tivesse ido longe demais, fechando o semblante e encerrando o assunto de forma abrupta. Helena percebeu a mudança e respeitou o silêncio, recolhendo-se sem questionar. Mas aquele pequeno momento ficou ecoando na mente de Augusto durante o resto do dia, despertando uma lembrança antiga de quando ele conversava com facilidade, antes de aprender a se calar. Nos dias seguintes, surgiram situações simples que criavam proximidade sem intenção, como um cavalo arisco que precisou ser contido juntos, uma refeição servida mais tarde em que acabaram dividindo a mesa por poucos minutos, ou uma caminhada curta até o celeiro para resolver um problema urgente, sempre acompanhadas de silêncios carregados e olhares desviados. Augusto sentia a atração crescer de forma incômoda, não como um impulso arrebatador, mas como algo constante e perigoso.
e cada vez que percebia isso, se tornava ainda mais rígido, mais fechado, tratando Helena com uma frieza calculada que não combinava com o respeito que demonstrava a todos os outros. Helena, por sua vez, começava a entender que aquela resistência não era rejeição pessoal, e sim um medo profundo de reviver algo que ele não se permitia nomear. E embora sentisse o coração apertar em alguns momentos, mantinha a postura firme, decidida a não se oferecer onde não era convidada, sem imaginar que, naquela tentativa desesperada de se proteger, Augusto já estava perdendo a batalha mais silenciosa de todas, a de continuar fingindo que nada estava mudando dentro dele. A tensão silenciosa que se instalou entre Augusto e Helena começou a se manifestar em pequenos gestos que nenhum dos dois comentava, mas que ambos sentiam com clareza, como a forma diferente com que ele passava a observar a casa quando ela estava por perto, ou o cuidado quase excessivo que ela tinha ao anunciar sua presença, evitando surpreendê-lo, como se soubesse que qualquer descuido poderia fazê-lo recuar ainda mais. Certa noite, durante um jantar simples, um comentário despretensioso de um funcionário sobre a antiga senhora da casa caiu como um peso sobre a mesa, e Augusto se levantou abruptamente, deixando o prato intacto, retirando-se sem dizer uma palavra, o que fez Helena compreender de forma definitiva que ali existia uma ferida aberta, profunda demais para ser tocada sem cuidado. Nos dias seguintes, Augusto se tornou ainda mais distante, mudando horários, evitando cruzar caminhos e impondo uma frieza que não escondia apenas dor, mas também medo. O medo de perceber que a presença de Helena despertava nele algo que ele acreditava morto. E esse conflito interno começou a afetar seu comportamento, tornando-o mais impaciente e rígido do que nunca. Helena, sentindo o impacto daquela mudança, questionou-se se deveria ir embora antes que se envolvesse demais, mas algo a mantinha ali. Talvez a sensação de que aquele homem precisava de alguém que não desistisse ao primeiro sinal de resistência, ou talvez a própria necessidade de provar a si mesma que não precisava fugir sempre que surgia a possibilidade de sentir novamente. O momento mais delicado aconteceu numa tarde em que uma forte tempestade isolou parte da fazenda, obrigando Augusto e Helena a se abrigarem juntos no antigo galpão enquanto a chuva castigava o telhado. E ali, cercados pelo som da água e pelo cheiro de terra molhada, o silêncio entre eles se tornou quase insuportável, até que Augusto, visivelmente abalado, deixou escapar uma frase curta sobre como havia prometido a si mesmo nunca mais amar, interrompendo-se logo em seguida, como se tivesse revelado mais do que podia suportar. Helena não respondeu com declarações ou promessas, apenas permaneceu ali, respeitando o espaço dele, oferecendo presença em vez de palavras. E foi justamente isso que mais o desestabilizou, pois pela primeira vez, desde a perda da esposa, Augusto sentiu que alguém enxergava sua dor sem tentar diminuí-la ou consertá-la. Ainda assim, ao deixar o galpão, ele retomou sua postura rígida, afastando-se novamente, decidido a manter distância, sem perceber que aquela breve quebra de silêncio havia mudado algo de forma irreversível, pois Helena já não era apenas uma funcionária discreta na fazenda, e Augusto já não era apenas um viúvo amargurado tentando sobreviver ao próprio passado. Depois da tempestade, nada voltou a ser exatamente como antes, mesmo que Augusto
se esforçasse para manter a aparência de controle. Ele passou a observar Helena com um olhar mais atento, quase vigilante, como se temesse que qualquer proximidade revelasse sentimentos que ele já não sabia mais como conter, enquanto ela, por sua vez, passou a agir com ainda mais cautela, cumprindo suas tarefas com eficiência, mas carregando no peito a certeza de que aquele breve momento no galpão havia criado um laço invisível entre eles. O que Augusto não percebia era que sua rigidez começava a falhar em situações simples, como ao ouvir o riso contido de Helena ao conversar com outros funcionários ou ao notar sua ausência quando ela precisava se ausentar da casa por algumas horas. E essas pequenas faltas passaram a incomodá-lo mais do que ele estava disposto a admitir. O conflito atingiu um ponto crítico quando um antigo conhecido de Helena apareceu na fazenda em busca de trabalho, despertando em Augusto um incômodo imediato e irracional, uma mistura de ciúme e medo, que o fez agir de forma fria e até injusta, negando a oportunidade sem justificativa clara, o que levou Helena a confrontá-lo pela primeira vez, não com agressividade, mas com firmeza, dizendo que não aceitava ser tratada como alguém sem voz. Esse confronto abalou Augusto profundamente, pois ele percebeu que sua tentativa de controlar tudo ao redor era, na verdade, uma forma desesperada de evitar sentir novamente. E naquela noite, sozinho no escritório, revisitando cartas antigas e lembranças da esposa, ele se deu conta de que estava punindo a si mesmo ao negar qualquer possibilidade de recomeço. O peso dessa revelação o levou a procurar Helena no dia seguinte, não para pedir desculpas de imediato, mas para confessar, com dificuldade, que o medo ainda comandava muitas de suas decisões. E embora não tivesse coragem de falar em amor, admitiu que a presença dela mexia com estruturas que ele acreditava definitivamente enterradas. Helena ouviu em silêncio, consciente de que aquele era o máximo que Augusto conseguia oferecer naquele momento, e respondeu apenas que não esperava promessas, mas respeito e verdade, deixando claro que também tinha cicatrizes e não estava disposta a viver à sombra de um passado que não era seu. Esse diálogo marcou uma virada silenciosa na história deles, pois não houve declarações nem abraços, apenas a sensação de que ambos haviam dado um passo perigoso e necessário em direção a algo novo, ainda frágil e incerto, mas real o suficiente para não ser ignorado. A partir daquele ponto, o destino dos dois já não dependia apenas do medo ou das lembranças, mas da escolha diária de enfrentar o que sentiam, ou de voltar a se esconder. E essa decisão, ainda não tomada, indicava que aquela história estava longe de terminar. Depois da conversa sincera, a rotina na fazenda seguiu aparentemente normal, mas algo havia mudado de forma definitiva. Augusto já não se escondia tanto atrás da frieza, e Helena, mesmo mantendo a postura profissional, passou a perceber pequenos gestos que antes não existiam, como o cuidado silencioso dele ao garantir que nada lhe faltasse, ou o modo como diminuía o ritmo apenas para caminhar ao lado dela pelos corredores largos da casa antiga. Ainda assim, o passado de Augusto continuava presente, não como lembrança distante, mas como uma sombra que surgia nos momentos mais inesperados, especialmente quando ele era confrontado por comentários da família ou de conhecidos que insistiam em lembrá-lo da esposa falecida, reforçando a ideia de que ele
já tinha vivido seu grande amor e que qualquer nova aproximação seria quase uma traição à memória dela. Helena sentia esse peso mesmo sem ouvir todas as palavras, pois bastava observar o olhar de Augusto se fechar novamente após certas ligações ou visitas, e isso a fazia questionar se realmente havia espaço para ela naquele mundo marcado por luto e expectativas alheias. O conflito interno dela cresceu quando recebeu uma proposta inesperada de trabalho em outra cidade de Minas Gerais. Uma oportunidade melhor, com mais estabilidade e longe de tudo o que vinha confundindo seu coração. E embora não tivesse obrigação alguma de contar a Augusto, sentiu que precisava ser honesta, talvez mais consigo mesma do que com ele. Quando Helena decidiu falar, escolheu um fim de tarde silencioso, e a simples menção de que poderia ir embora provocou em Augusto uma reação que ele não conseguiu controlar, pois pela primeira vez o medo não veio como rigidez, mas como urgência. Ele tentou disfarçar, dizendo que a decisão era dela, mas o tom de voz traía o quanto aquela possibilidade o afetava. E foi ali que ele percebeu, de forma dolorosa, que já não se tratava apenas de companhia ou gratidão, mas de um sentimento que havia crescido silenciosamente, mesmo contra sua vontade. Aquela noite foi longa para os dois. Helena dividida entre a razão e o que sentia, e Augusto encarando, talvez pela primeira vez desde a viuvez, a chance real de perder alguém, não para a morte, mas para a própria incapacidade de se permitir amar de novo. Ao amanhecer, ele tomou uma decisão difícil e corajosa, convocando Helena para uma conversa definitiva, não para pedir que ficasse, mas para assumir que seu medo vinha guiando escolhas erradas e que, se ela partisse, ele respeitaria, mas não esconderia mais o que sentia. Sem promessas grandiosas, Augusto falou com honestidade crua, admitindo que ainda carregava dor, culpa e insegurança, mas que também sentia algo verdadeiro por ela, algo que não apagava o passado, apenas mostrava que a vida insistia em seguir. Helena, com os olhos marejados, entendeu que aquela não era uma declaração perfeita, mas era real. E isso, para ela, valia mais do que qualquer romantização. O que ela decidiu depois dessa conversa não foi imediato, porque algumas escolhas exigem silêncio, tempo e coragem. E enquanto o sol subia sobre as montanhas, ambos sabiam que estavam diante de um ponto sem retorno. Ou enfrentariam juntos o que sentiam, ou seguiriam caminhos separados, carregando a lembrança do que poderia ter sido. Helena passou o dia inteiro em silêncio, cumprindo suas tarefas como sempre, mas por dentro travava uma batalha difícil. A proposta de trabalho ainda ecoava em sua mente, representando segurança, distância e a chance de recomeçar sem riscos emocionais, enquanto cada olhar trocado com Augusto lembrava que ali existia algo raro, construído devagar, sem promessas fáceis, mas carregado de verdade. Ao cair da noite, ela caminhou sozinha até a porteira da fazenda, observando as luzes se acenderem ao longe e tentando decidir se partir seria um ato de coragem ou apenas uma fuga disfarçada de sensatez. Augusto, por sua vez, passou horas no escritório antigo, folheando documentos sem realmente enxergá-los, até que encontrou uma fotografia guardada no fundo de uma gaveta, uma imagem dele mais jovem ao lado da esposa falecida, sorrindo com leveza.
Pela primeira vez, não sentiu culpa ao olhar para aquela lembrança. Apenas saudade e gratidão. E isso o fez compreender algo fundamental. Amar de novo não significava apagar o passado, mas honrar a vida que ainda pulsava dentro dele. Movido por essa clareza tardia, ele saiu em busca de Helena, sem saber exatamente o que diria, apenas sentindo que não podia mais se esconder atrás do silêncio. Eles se encontraram perto da varanda, sob um céu estrelado típico do interior mineiro. E antes que Helena dissesse qualquer coisa, Augusto falou com uma firmeza serena, diferente de tudo o que ela já havia visto nele. Disse que não queria prendê-la, nem prometer certezas que ainda não tinha, mas que estava disposto a tentar, a aprender a amar sem medo, mesmo tropeçando, mesmo carregando cicatrizes, e que, se ela ficasse, seria porque ambos escolheriam caminhar juntos, um passo de cada vez. Helena ouviu tudo em silêncio, sentindo as lágrimas escorrerem sem tentar conter, porque naquele momento percebeu que o que os unia não era um romance idealizado, mas uma construção real, feita de respeito, cuidado e escolhas difíceis. Ela então revelou que recusaria a proposta de trabalho, não por dependência ou sacrifício cego, mas porque sentia que ainda havia algo a viver ali, algo que merecia ser tentado, mesmo sem garantias. O que se seguiu não foi um beijo impulsivo, nem uma declaração exagerada, mas um gesto simples e profundo. Augusto estendeu a mão e Helena aceitou, entrelaçando os dedos aos dele, com a consciência de quem sabe que o amor verdadeiro não nasce do excesso, mas da presença constante. A partir daquele dia, a relação deles mudou aos poucos, sem pressa, sem cobranças, com conversas longas, caminhadas pela fazenda e pequenos momentos que, somados, construíam algo sólido. Meses depois, a fazenda já não carregava o mesmo peso do luto, pois o ambiente se tornara mais leve, não por esquecer o passado, mas por acolher o futuro. Augusto continuava sendo um homem respeitado, jovem, forte e admirado, mas agora também permitia sorrisos espontâneos e planos simples, enquanto Helena encontrava ali não apenas um lar, mas um amor que cresceu no tempo certo, sem forçar, sem negar a dor, apenas aceitando que a felicidade às vezes chega de mansinho. E assim, sem cerimônias grandiosas ou finais apressados, a história deles encontrou seu verdadeiro final feliz. Não no instante em que decidiram ficar juntos, mas no momento em que escolheram todos os dias não fugir do que sentiam. E agora eu quero saber de você. Você acredita que é possível amar de novo depois de uma grande perda ou algumas feridas nunca se fecham completamente? Deixa a sua opinião nos comentários, porque a sua história e o seu ponto de vista também importam muito por aqui. E se você gosta de histórias intensas, cheias de emoção, romance e finais que aquecem o coração, já se inscreve no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que estão chegando.